tratamento de ponta dos médicos que existiam naquela época, ele não melhorava, continuava enfermo. E aí ele se tratou em vários lugares, inclusive numa clínica americana, lá, Clínica Mayo, tentando receber auxílio médico. Apesar disso, não houve melhora. Pelo contrário, ele só piorava. Aí, por fim, ele já internado ali na Califórnia, o médico disse que ele morreria. O ministro recebeu aquele parecer do médico: tu vai morrer, não tem jeito para ti não. Gastou tudo, irmãos. E eu estou falando aqui que o médico dos médicos está aqui, amém? Tem gente aí que está falido, que está destruído, gastou o dinheiro que não tinha. E a medicina não resolveu. E aqui ninguém está pregando contra médico não, amém? Deus usa a medicina, Deus usa o médico, Deus usa o remédio. Mas tem hora que o remédio não resolve. Eu fiquei olhando, eu digo: meu irmão, como o médico resolver? Mas o médico dos médicos está aqui. Eu vendo ali uns 30 doentes em estado grave. Tu vê que a situação é grave. Numa ortopedia, numa urologia, ala vascular, pessoas com problemas. E aí, esse médico deu essa sentença para esse homem de Deus: tu vai morrer. E aí o ministro entrou em contato com o irmão dele, esse que estava enfermo, né? Entrou em contato com o irmão dele, que vivia na Califórnia, e pediu um dinheiro emprestado, pois ele queria ir para sua casa, onde ele pretendia morrer, lá na casa da mãe dele, onde ele tinha sido criado. A mãe, que tinha 83 anos de idade, morava no Texas, e ele queria vê-la antes de morrer. Então seu irmão enviou o dinheiro e ele foi para a casa da mãe dele lá, morrer na casa da mãe dele. Vai morrer. Foi para a casa da mãe dele. Chegou lá na casa da mãe dele, um rapaz de 19 anos que fazia as tarefas lá do sítio, da fazenda no Texas, onde a mãe dele morava. Esse rapaz de 19 anos virou, que trabalhava para a mãe dele de 80 e poucos anos, virou enfermeiro dele, começou a cuidar dele. E esse rapaz vinha, ajudava ele a se vestir, virava ele de um lado para o outro na cama. E ele, uma enfermidade grave. Certo dia, esse rapazinho disse para esse evangelista, disse: você não gostaria de deixar o Senhor curá-lo? Citou a Bíblia, né? O garoto de 19 anos pro evangelista, pastor, né? Citou a Bíblia para ele. A Bíblia é simples. Disse: a Bíblia diz que se há alguém dentre vós doente, chame os presbíteros e estes façam oração sobre ele. Aquele ministro, irmãos, ficou impactado. Como? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros. Ele não conhecia o evangelho da cura, não conhecia a doutrina da cura, porque ele tinha estudado tudo no seminário teológico, menos a Bíblia. Hermenêutica, exegese, filosofia bíblica, tudo menos a Bíblia. Ele não conhecia o evangelho simples, puro. Às vezes a gente está assim, irmãos, não no nível desse irmão que nessa época exatamente era pouco propagado essa doutrina da cura, né? Mas a gente às vezes está que nem esse evangelista aí. A gente crê em tudo, mas na pureza do evangelho, na simplicidade do evangelho. Está alguém entre vós doente? A gente já vai, está doente? Liga para a farmácia para trazer o remédio. É ou não é assim? Está alguém entre vós doente? Bora, marca logo a consulta lá, que eu tenho plano de saúde. Está alguém entre vós doente? Vamos para a fila do CISREG lá do SUS. Mas a Bíblia é simples. Está alguém doente? Chama os presbíteros, porque isso é a oração da fé. E aí ele pediu para o rapaz pegar a Bíblia e encontrar esses versículos. Mas o rapaz não sabia nem ler, meu amigo. Naquela época, muita gente analfabeta. O menino não sabia nem ler. Perguntou então ele: como que você sabe que isso está na Bíblia? Que existe esse trecho na Bíblia? E aí ele pediu para o rapaz explicar como é que ele conheceu. Está alguém doente? Chama os enfermos, chama os presbíteros. Aí o rapaz disse: rapaz, eu não conheço não, eu não sei nem ler. Mas tem. Aí o rapaz explicou: tem um pregador local que diz que tem esse texto. Então aquele pastor tradicional começou a folhear a Bíblia e encontrou o texto lá. E leu. Aí, está alguém, Tiago 5,14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, faça oração. O moço disse que o pregador estava conduzindo uma campanha de cura divina numa igreja que era um barraco lá, uma igreja improvisada lá.
perto daquelas fazendas ali do Texas. E aí ele levou aquele ministro, aquele pastor evangelista, né, no Ford, e o pastor foi deitado no banco de trás, que ele não conseguia se levantar, definhando já há anos sem receber a cura. E aí ele colocou o carro bem perto de onde o pregador estava fazendo a sua pregação. Como ele colocou o carro perto, o pregador veio, aquele pregador que pregava cura, e depois da reunião, o pregador foi lá no carro, ungiu aquele pastor que estava doente há anos, desenganado, dizendo que ia morrer, ungiu ele com óleo e fez a oração da fé e da cura. Queridos, aí mudou a história. O que aconteceu? Chegaram em casa depois da meia-noite. Diga, a cura é a cura da fé. Mesmo assim, meia-noite ele chegou em casa. Ele pediu para a mãe dele deixar o rapaz esquentar o fogão a lenha, fazer fogo, que naquela época não tinha essas facilidades da modernidade. O rapazinho foi fazer fogo ali naquele fogão a lenha para que fritasse ovos e presunto. Esse pastor estava doente há anos, comendo só comida pasteurizada. Ele não tinha força nem para mastigar. Ele comia só papinha de bebê. E agora ele foi curado e ele queria comer ovos com presunto. E o cara fez o ovo com presunto e assou lá e fritou lá na lenha. E ele se alimentou. E a mãe dele chegou e, mas como que tu não pode comer isso? Tu não tem condição nem de mastigar. E ele não. Aí ele disse, ele ainda foi curado, mas ainda estava ruim, né? Ele disse, eu fui curado, mãe. E a mãe também era uma cristã que não cria em cura, né? Aí ela contou, aí ele contou, eu fui lá na reunião, o cara orou por mim, me ungiu com óleo e eu fui curado. Mais tarde a mãe dele, de 80 e poucos anos, disse que quando ele falou isso, ela pensou que ele ficou doido, perdeu o juízo. Também pediu para a mãe dele, naquela mesma noite, já meia-noite, fazer biscoito de caseiro do interior, né? E ela pensou que ele ia morrer naquele dia. Ele disse, ele vai comer, né? Que quando vai morrer, a primeira coisa que a pessoa faz, né? Vou morrer. Come logo tudo que ela gosta para morrer bem. Aí ela fez os biscoitos achando que ele ia morrer. Vai morrer mesmo de qualquer forma, então vou fazer esse biscoito para ele. E ele comeu o biscoito, comeu o ovo, presunto. Ele comeu tudo e não passou mal. Estava completamente curado. E aquele ministro, irmãos, começou a escrever sobre a doutrina da cura, amém? Aquele ministro que desconhecia, que por falta de entendimento bíblico, de conhecimento bíblico, ele começou a escrever bastantes artigos para diversas revistas cristãs sobre o evangelho da cura. Ele começou a conduzir campanhas de curas e reavivamento em várias partes dos Estados Unidos. Ele começou a ir para vários estados e cidades dos Estados Unidos levar a cura. Antes daquele culto em que ele fora curado, o rapaz disse ao pastor, o rapazinho de 19 anos que não sabia nem ler, disse, pastor, tu precisa ser cheio do Espírito Santo. Antes de ele ser curado, ele disse, tu precisa ser cheio do Espírito Santo, tu precisa de cura. E o pastor sendo ministrado por um jovem de 19 anos, leigo, que nem ler sabia. E aí, depois que ele foi curado, o pastor relatou que depois de ser curado, estava pronto para crer em qualquer coisa que o rapaz explicasse. Depois que ele recebeu a cura, meu amigo, o rapazinho virou o discipulador dele, ele cheio de conhecimento teológico, e o rapazinho, meu amigo, o que tu falar eu acredito, porque ele experimentou o poder do médico dos médicos, amém? E ele se tornou um ministro de cura, irmãos. E eu quero declarar que a igreja do Evangelho Vivo é uma igreja que crê no poder do Evangelho vivo, do médico dos médicos que cura. E eu não sei, você pode ser esse pastor, ele desconhecia, e nós conhecemos, e nós devemos operar, nós devemos andar nessa revelação simples do Evangelho, amém? Está alguém entre vós doente? Ore, a oração da fé, unge com óleo, amém? E aí esse rapaz falou, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo, convidou ele para ir para outra reunião, agora ele curado, e ele chegou lá naquela reunião, naquele lugar simples, feito improvisado, um local de reunião de
Coisa simples, mas aí lá naquele lugar fizeram um apelo e ele foi para frente. Aquele pastor curado foi na frente, recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. E eu quero declarar, olha o que aconteceu. Aquele pastor, hoje ele já foi para a glória, mas aquele pastor foi um dos homens mais usados para disseminar a visão da cura, o ensino sobre a cura. Amém, queridos? E eu quero declarar que, como aquele homem obteve a fé para ser curado, ele ouviu a palavra de Deus através de um menino de 19 anos, que falou para ele: ó, o senhor precisa ser curado pelo Senhor. Está alguém doente? Chame os presbíteros, unja com óleo, e ele será curado pela oração da fé. Amém? E aí, querido, se a gente não falar que Jesus cura, Jesus pode curar. Está aqui na palavra. E a fé é ativada da cura. E o médico dos médicos entra em cena. E aí ele começa a operar milagres. Amém? Foi o garotinho que curou ele? Foi aquele pastor que cria no avivamento? Não. Foi Jesus, o médico dos médicos, através daquele garoto que despertou a fé. E aquele que exerceu a fé de orar com imposição de mãos, com unção com óleo e com fé, e dizer: cura, Jesus. Mas o médico dos médicos está aqui. Cristo é o médico dos médicos, é Ele que opera. Cristo está aí agora com você. Se você está no leito aí na sua casa enfermo, se você está em um hospital, em uma emergência, o médico dos médicos está agora. A fé para receber cura está fluindo agora no teu coração, e você está sendo visitado por essa fé, cheio dessa fé, e o médico dos médicos está operando. Amém, queridos? E aí, para encerrar, eu quero ler agora Marcos 5, 25. Nesse texto, Marcos tem 3 pessoas que se prostram diante de Deus, mas eu vou, só para me pontuar, lá Marcos capítulo 5, o endemoniado se prostra. Entre mentes, versículo 1, Marcos 5, 1. Volta lá para 1. Eu vou só pontuar, porque a libertação no Evangelho, amém? A libertação do engano. Um líder religioso, um endemoniado se prostra. Depois Jairo, um líder religioso, se prostra. Depois a mulher do fluxo de sangue se prostra e adora. Olha lá Marcos 5:1. E eu quero declarar que tudo tem que se prostrar diante do médico dos médicos. Ele cura. A medicina tem que se prostrar, a religião tem que se prostrar. Amém? As pessoas que precisam de milagre tem que se prostrar. O endemoniado tem que, os demônios têm que se prostrar. Amém? Olha aí, Marcos 5, a cura do endemoniado gadareno, Gerazeno, né? Em outras versões. Entremente chegaram, versículo 1, a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. 3, qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Irmão, era um endemoniamento, não sei nem se existe esse termo, que nem cadeias físicas segurava o cara. Morava no cemitério. Versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Irmãos, se machucando. Olha só, queridos, Deus quer que nós creiamos na cura do endemoniado. Está cheio de louco, irmão, na nossa cidade. É ou não é? Tu olha o cara doido. Deus vai curar os loucos. Deus vai libertar os loucos. A cura do endemoniado genezareno. Aí, versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. 7. Exclamando em voz alta. Correu e o adorou. Olha o demônio. E se prostrou em outras versões. E o adorou. Agora, versículo 21. Um líder da sinagoga se prostrou. A religião se prostrando. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele. Versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, sangue jorrando. 12 anos, irmãos. Agora olha para mim. A medicina, mais ou menos um homem médio,
6 a 8 litros de sangue tem no corpo. Imagina, 12 anos, perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. Jesus derramou sangue para curar até a hemorragia de sangue, amém? E aí, versículo 26. E muito padecera a mão de vários médicos. Irmãos, ela não... O Lucas, o Marcos, né? Marcos. Ele não poupou os médicos. Ele está dizendo, padeceu, sofreu na mão dos médicos. Os médicos não deram jeito. Amém? Está dizendo, padeceu na mão dos médicos. E agora, tendo despendido tudo quanto possuía, vendeu todos os bens, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Despendindo tudo, a grana, os bens, as posses que ela tinha, ela perdeu tudo. Digo, o médico dos médicos está aqui. Às vezes a gente aposta tudo só na ciência, na medicina. A gente, não sou contra, amém? Mas o cara fica ali e nada melhora. Aí vai o que? 27. Diga, a fé vem pelo ouvir. Tendo ouvido a fama de quem? De Jesus. Vindo por detrás dele. Irmãos, essa mulher estava fraca. Imagina, 12 anos com hemorragia, ela não tinha força. Mas ela veio por trás dele. Ela na verdade não podia tocar ninguém. Ela era considerada impura. Ela estava fora, vindo por trás. Por isso que ela veio por trás. Tocou-lhe a veste, vindo por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar. Ela dizia, se eu apenas lhe tocar. Diga, a fé fala. Se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Amém, meus amados? Diga, ficarei curada. E Jesus vai, 29 agora. E logo se lhe estancou a hemorragia. Diga, a cura brotou. O médico dos médicos, ela tocou no médico dos médicos. E aí o que aconteceu? A hemorragia estancou. E eu quero declarar que qualquer enfermidade que esteja atuando vai estancar, vai cessar, vai parar. E a medicina que brota do médico dos médicos vai liberar saúde agora. E estancou. E sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Ela sentiu a cura. O médico dos médicos, ele não tocou nela, ela tocou no médico dos médicos e ela sentiu a cura. E eu quero declarar que você, através da fé, pode tocar no médico dos médicos e extrair o poder sarador que brota do médico dos médicos, amém? E aí Jesus continua, 29, agora o 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Porque Jesus queria que ela convertesse, amém? Mais do que a cura física, agora Jesus queria que ela recebesse a cura espiritual, a salvação. Aí o versículo 31, responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ela disse, eu sei que eu posso ser fulminada aqui, porque eu sou uma mulher impura. E a lei diz que eu tenho que ser julgada, porque eu toquei no homem santo. E aí, 34. E ele disse, filha, ela confessou até o pecado, possível pecado que ela poderia ser condenada. Filha, a tua fé te salvou. Diga, salvação, cura espiritual. Ela foi curada da hemorragia do corpo, mas ela foi curada do espírito. Filha, ele não chamou ela de criatura, de mulher. Não, ele disse, filha, a tua fé te salvou. Você foi curada no espírito, amém? E aí ele diz, vai, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ela foi curada e liberta, curada nas emoções, porque há 12 anos, irmãos, ela estava com a alma dela ferida, ela estava oprimida por aquele mal, por aquela enfermidade. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora. Eu não sei se você está precisando de cura, mas eu quero declarar que assim como Deus curou aquele pastor e ele virou um grande instrumento do evangelho da cura, amém? Deus vai levantar você, vai levantar a igreja do Evangelho Vivo nessa unção de cura, porque nós estamos aqui e o médico dos médicos está aqui, amém? Ele está aqui para curar, ele está aqui para libertar.